Muito bom dia, você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Estamos começando mais do Viver Bem, falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado, então, a gente traz novos especialistas, novos temas para levar, então, conteúdo de qualidade para você que nos acompanha pela tela da SIC TV. Então, vamos lá a mais uma temática, mais um programa. Bom, vamos falar da depressão pós-parto, que é uma realidade mais comum do que se imagina. Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mais de 25% das mães no Brasil enfrentam essa condição após o nascimento de seus bebês. E o que muitos não sabem é que essa doença pode se manifestar mesmo quando tudo parece perfeito. O bebê nasce saudável, a família está feliz, mas a mãe, ela sente uma tristeza inexplicável ao voltar para casa. Reconhecer os sinais e buscar apoio especializado são passos essenciais para que a mulher possa lidar com essa fase de forma saudável e acolhedora. Então, para falar mais sobre o tema de hoje, estamos recebendo a doutora Brisa Soares, que é psiquiatra, que é muito bem-vinda aqui conosco no nosso Viver Bem. Pode chegar, doutora. Tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda aqui com a Muito gente. prazer. Doutora, sente-se então, fique à vontade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante. Para a gente começar entendendo o que é a depressão pós-parto. A depressão, ela é uma condição de saúde, uma condição médica que vai afetar aquelas mães que têm o seu bebê. Tem uma característica muito específica de ter tristeza, de ter perda de vontade, de cuidar de si própria, do neném. E não é uma falta de amor, não é uma falta de empatia, é sim uma doença. E por isso é tão importante ver os sinais e sintomas precoces para aquela mãe poder fazer o tratamento e cuidar bem dela e do bebê. É comum, doutora, essa condição, a depressão pós-parto? Sim, é muito comum. Muitas mulheres, elas não veem, às vezes, alguns sintomas que elas têm como a doença e às vezes não é diagnosticado, mas é muito comum. Muitas mulheres vêm apresentando a depressão pós-parto e isso impacta de forma negativa tanto na vida da mãe quanto do neném. Qual que é a diferença da depressão pós-parto e baby blues? É uma diferença pequena, porque o baby blues é uma condição médica também, onde a mãe, nos primeiros dias, ela vem apresentando tristeza, ela pode apresentar também um cansaço, porém não é uma doença. Acontece mais do que a gente imagina, de 70% a 80% dessas mães elas podem acontecer, mas é devido à mudança hormonal, também aquela questão de um novo estágio de vida, com novos desafios, às vezes principalmente aquelas mães que é o seu primeiro neném, então não sabe o que está acontecendo. Não necessita de tratamento. Aquela mãe, ela, ao ser acolhida, ela descansando. É uma fase nova Isso. também, né? Um momento diferente. Com certeza. Então, até que ela consiga se adaptar àquela rotina, né? De fato, é uma rotina exaustiva, é cansativo sim. Até por isso a importância da rede de apoio. Então, mas aí não chega a se encaixar como uma depressão, porque não é algo que vai fazer a fundo lhe causar um mal, né? Isso, mais ou menos com 2 semanas já aquela tristeza ou aquela modificação, né, na rotina da mãe, ela desaparece, mas é importantíssimo ficar com aquela luzinha acesa. É para desaparecer os sintomas e continuar tudo bem. Porém, se continua, então acende aquela luzinha para investigar se não é outra coisa, né? E os sintomas, então, da depressão pós-parto, para que a gente consiga chamar a atenção do nosso telespectador e alertar aí quem está nos acompanhando? Depois daquela mamãe ter o bebê, ela pode apresentar já até de imediato uma tristeza. Essa tristeza é na maior parte do dia e na maior parte dos dias. Não é uma tristeza pontual por alguma coisa que aconteceu. Às vezes essa tristeza não tem nem explicação. O neném pode estar saudável, ela pode estar sendo acolhida e amada e mesmo assim ela pode sentir. Ela começa a diminuir o prazer em fazer as coisas que antes ela fazia.
ela pode ter o sono altamente alterado. O neném, claro, né, vai diminuir às vezes pelas questões do cuidado a noite de sono, mas não, ela tem uma insônia ou ela pode dormir muito. Também pode ter alteração no apetite, ela pode comer muito além do seu normal ou comer menos. E ela vai ter também uma dificuldade em se cuidar, em cuidar até coisas pequenas como higiene, escovar os dentes. E também ela pode ter pensamentos de se machucar, em alguns casos mais graves, até mesmo de tirar sua própria vida. E isso também pode estar relacionado também, direcionado ao bebê. Isso não acontece em todos os casos, são casos mais graves, mas por isso que é importantíssimo estar atento a todos os sinais e sintomas. E os fatores que aumentam o risco de uma mulher desenvolver a depressão pós-parto? A gente tem aí fatores que possam aumentar essa chance? Sim, existem fatores. É importante a mulher ir atrás, né, e ver se tem alguma familiar, alguma mãe, alguma tia, alguém próximo que teve depressão. Então, esse é um fator que a gente fala que é um fator genético. Existe também, se aquela mulher, antes de engravidar, ela teve algum momento que foi diagnosticada com depressão, ou até mesmo sem diagnóstico, ela teve esses sintomas que eu mencionei, isso também é um fator de risco. Então, nós falamos que isso é um fator de risco genético. Existem os fatores ambientais. Quais são eles? Aquela mãe que ela está tendo uma gravidez solo, ou ela está tendo alguma doença clínica ou outra, ou ela está passando por um momento de violência, ou alguns problemas financeiros, sociais. Tudo isso vai impactar diretamente no desenvolvimento dessa doença. E pode estar relacionada também à violência obstétrica? Também. Isso é um fator de risco que a gente fala ambiental. Quando a gente fala em fator, em violência obstétrica, a gente está falando de maus tratos no momento do parto. Então, isso é um fator que pode ser desencadeante. Lembrando que a depressão ela não vai ocorrer só com um fator, ela é multifatorial. Mas isso sim é um fator que pode contribuir negativamente para o aparecimento dessa doença. Essas experiências ruins, né, elas vão marcar. Com certeza, traumática. Isso marca e isso afeta de uma forma bem intensa. Quanto tempo após o parto a depressão ela pode se manifestar? Pode ser imediatamente ao nascimento do bebê ou pode ser também alguns meses depois. Existe caso de diagnóstico de até mesmo 1 ano. Por quê? Aquela mãe, ela viu aquelas modificações como uma tristeza normal ou até mesmo como um fator que ela estava vivendo e não procurou ajuda médica. E passou 1 ano, quando ela procurou, ela foi diagnosticada com a depressão. A depressão pós-parto, ela pode afetar o vínculo entre a mãe e o bebê? Com certeza, e de forma muito intensa, porque aquele é um momento de troca de carinho, é um momento que desenvolve várias questões, tanto do bebê quanto da mãe. Se aquela mãe ela está doente, ela não tem capacidade de se cuidar e tampouco cuidar do seu bebê, aquele vínculo vai ser afetado. Até mesmo na questão de cuidado, de produção de leite, de amamentação, tudo isso vai ter um impacto negativo. Só a mulher pode apresentar depressão pós-parto, doutora? Ou, de repente, o parceiro, outro familiar, um cuidador próximo? Existe uma condição que é semelhante à depressão pós-parto. Então, o pai, né, o cônjuge, aquela família, sim, ela pode apresentar características semelhantes. Principalmente porque existe uma mudança da rotina daquela família, mas também quando aquela família não tem apoio ou aquela pessoa que está apoiando aquela mãe, ela se sente sobrecarregada, estressada, e isso sim pode acontecer. Diagnóstico, como que ele é feito, né? É necessário um tempo de acompanhamento dessa rotina, desses sintomas manifestados? Existe ali o auxílio de outros profissionais? Como é que é feito o diagnóstico da depressão pós-parto? O diagnóstico da depressão, igual das outras doenças mentais, é clínico. Então, eu não tenho um exame específico. Vou fazer uma ressonância, vou fazer uma tomografia. Não, é clínico. O que é necessário? É preciso de um médico, ele vai avaliar
os sinais e sintomas que aquela mãe está sentindo, vai avaliar também outras características, né? Vai avaliar questões genéticas, de família, isso que a gente já falou, e através desse diagnóstico clínico ele vai chegar se essa mulher tem uma depressão, se ela não tem. Então, é importantíssimo procurar um profissional gabaritado. Ah, doutora, mas eu vivo numa cidade onde não tem psiquiatra, onde não tem psicólogo, então você tem que procurar um médico. Ele é capaz de fazer esse diagnóstico e se tiver necessidade de encaminhar para um profissional especialista, ele vai fazer. Certo, então estamos falando hoje sobre depressão pós-parto, conversando com a doutora Brisa Soares, que é psiquiatra. Essa é a nossa temática do Dia do Viver Bem, que faz uma pequena pausa. Já já a gente está de volta, você de casa não saia daí. A depressão pós-parto é uma realidade de muitas mamães, como no caso da Evelyn Emanuele, que enfrentou essa doença e nos conta no Viver Bem de hoje como é que ela lidou com a situação. Então, para que você de casa entenda um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, nada como ouvir então experiências, e a gente vai ouvir agora então a história da Evelyn Emanuele. Logo após o nascimento do Gael, eu tive um misto de sentimentos. Na realidade, até hoje eu ainda não consigo ordenar eles por nomes, né? Então eu senti muito vazio, é como se eu estivesse com meu filho no colo, mas vivendo um luto, né? E com isso, eu tive muita expectativa durante a minha gravidez inteira de poder, quando o Gael nascer, sentir aquele amor que todo mundo falava. Quando ele nascer, quando você vê ele, você vai sentir um amor que você nunca sentiu. E na realidade eu vivi todo o contrário. Eu não senti esse amor avassalador que todo mundo falava. Eu não conseguia olhar para ele e falar, era isso que eu esperava. Na realidade eu senti tudo o contrário. Não conseguia amá-lo, não conseguia reconhecer, e isso me deixava desesperada. A gestação em si, ela foi um pouco conturbada, porque a gente descobriu no finalzinho de 2019, então quando virou o ano já estava aquela bomba do Covid, né? Então a minha gestação em si eu passei dentro de casa, trancada e com muito medo, porque tinha muita grávida ficando entubada, os familiares tinham que escolher entre a criança ou a mãe por conta do Covid, né? Então eu sempre sofri de muita ansiedade desde a minha gestação do Gael. E com isso eu ia muito para a maternidade, com falta de ar, fazendo ultrassom de emergência, estava tudo bem, vinha, fazia teste do Covid quase toda semana. Então, em si, a gestação ela realmente foi muito conturbada já. As pessoas falavam muito, né, sobre gestação, e eu fui criando muita expectativa sobre isso, sobre o momento do parto, aquele dia que vai chegar, e então eu ficava assim em êxtase mesmo. Mas eu me frustrei completamente com essas expectativas, tanto que hoje eu não faço isso com ninguém que eu conheça que está gestante. Eu sempre tento trazer a pessoa um pouco mais para a realidade e também falar a importância de que é ter o cuidado mental antes de ter o filho também. Eu percebi que tinha algo de errado no meu pós-parto quando eu queria ficar distante do Gael. Quando eu pedia para o meu esposo não sair de casa, porque eu tinha medo de ficar sozinha com ele, não porque eu queria fazer algo, mas é que eu tinha medo de ficar inconsciente e fazer algo. Eu sempre tive o medo de ficar doida, né? Então, fazer algo que eu não queria fazer. Então, o meu medo, ele no mercado da esquina, eu não queria que ele fosse. E quando ele ia, meu filho ficava no quarto e eu ficava na sala. O momento que eu percebi que eu precisava de ajuda profissional é quando o Gael estava completando 2 meses, que eu tinha muita ansiedade, eu não queria comer nada, eu não queria sair de casa. Na verdade, eu realmente sentia a sensação de viver um luto, de verdade, como se tudo que eu sonhei tivesse caído por terra. E foi aí que eu fui atrás de ajuda psicológica, psiquiátrica. Inclusive, eu comecei a tomar ansiolítico. Eu tomava o que a gestante podia tomar e eu sempre chorava muito todas as vezes que eu ia tomar o comprimido.
porque eu me culpava muito, referente a ter que tomar um remédio depois de ter sonhado um sonho por 6 anos de ser mãe e finalmente ter o meu filho e viver um pesadelo. Eu senti que realmente nós estávamos criando um vínculo de mãe e filho quando o Gael tinha 8 meses em diante, né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa privada, mesmo assim com muita crise de ansiedade, muito mal, fazendo um tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas esse tempo ele foi muito necessário. Essa distância entre nós dois, ela foi muito necessária para que eu entendesse o meu papel e entender que ser mãe não é ser perfeita. Ser mãe não é você olhar para o seu filho e sentir um amor verdadeiro. Não é. Ser mãe é você ser mãe todos os dias. O que mudou referente à relação do meu filho? O que eu tirei de lição disso? É uma mulher completamente restaurada, uma mulher que hoje entende o que é a maternidade verdadeira, a maternidade real, como a gente fala, né? É uma mulher que se tornou mais forte, além dos obstáculos, e uma mulher que ama o seu filho imensamente. Hoje sim, eu entendo o que é amar um filho. Não é só você olhar e falar, eu amo muito, mas é você sentir aquele amor que eu não sentia quando ele nasceu. Mas hoje o meu filho e eu, a gente é um só. Eu não me vejo sem ele, nem ele sem mim. Então, hoje sim, eu vivo a maternidade real. Dói lembrar que um dia eu não amei o meu filho como eu amo ele hoje. E ver ele hoje bem, saudável, realmente como eu gostaria de ter sido aquela mãe, para mim não tem preço. Na realidade, hoje pode até ser um pouco injusto falar isso, mas para mim valeu muito a pena tudo que eu passei. Porque acredito eu que se caso eu fosse a mãe que amou meu filho como eu queria ter amado naquele primeiro momento, sentir aquele amor avassalador, talvez eu não seria tanto a mãe como eu sou hoje, porque eu me esforcei muito para ser a mãe que eu sou. Um conselho que eu dou para você, mãe, que está passando pela mesma coisa, primeiro tenha calma, que vai passar, tudo passa, porque passou para mim, eu sei que vai passar para você. E se cuide, busque ajuda. Não é você ficando sozinha no seu quarto com seus pensamentos que isso vai passar, não vai. Você precisa de ajuda, você precisa de rede de apoio. Você pode até pensar, mas eu não tenho rede de apoio. Mas procure, aqui em Porto Velho tem o CAPS. Foi lá onde eu comecei o meu tratamento e foi muito bom, foi realmente um divisor de águas no meu caminho. Eu precisei tomar medicamento controlado, mas essa foi a minha experiência, não significa que você irá passar pela mesma coisa. Mas de antemão, primeiramente eu quero te dizer, se ame, não se culpe muito, não se culpe tanto, na verdade a culpa não é sua. Então, primeiramente, eu quero te dizer que você não está só. Eu passei por isso e você não é a primeira pessoa. Eu sei que eu também não fui, nem serei a última. Mas tenha fé que tudo vai passar. Aí, que bom que tá tudo bem hoje para Evelyn, que nos contaram essa história, finalizando com chave de ouro com a presença do Gael e demonstrando todo o amor ali entre ela e o filho. E na história dela a gente vê vários aspectos que você já havia mencionado, né, doutora? Principalmente as questões, os fatores externos. Ela teve ali uma gestação durante a pandemia, que foi um momento difícil para todos nós. Imagine para uma grávida, né? Com certeza. O medo do desconhecido, o medo de não saber se vai ficar doente ou não, de ser entubada, aquela sensação da morte rodeando de uma forma, impactou a vida de todos, quanto mais de uma gestante. Foi um momento bem difícil realmente para ela, eu imagino. E tanto é que, até mesmo para ela procurar ajuda médica, neste momento, era um momento desafiador. Uhum. Outro ponto que ela também mencionou, que eu acho bem bacana a gente retratar aqui, é a questão de, além de estar doente, né, naquele momento, a mulher, ela se culpa, né, de por que ela não está ali vivendo a
maravilha de ser a mãe, o amor transbordando pela criança. Então, além de estar passando por um momento difícil, passando por essa depressão, se ela não tiver esse auxílio, pode se agravar ainda mais por conta dessa culpa, né? Com certeza. A mãe por si só já se culpa. Será se eu estou criando bem? Será se eu estou alimentando bem? E questiona todas as coisas porque ama e quer que o filho seja cuidado, criado da melhor forma. Imagina uma mãe que teve o sonho de ter aquele filho e naquele momento ela se sente totalmente incapaz de fazê-lo. Mas ela deixou bem claro, e eu reafirmo para vocês, que ela estava doente, é uma condição médica. Então não se culpe. Não é porque você não tem amor, não é porque você não tem cuidado, porque você não queira cuidar. Você está doente. E essa doença, ela te incapacita. Por isso que é importante ter essa visão. E que as pessoas que estão ao redor também tenham, que não fiquem pressionando aquela mãe e sim apoiem, sim, peguem aquela mãe também com cuidado, no colo também, para que ela não se sinta mais culpada do que ela já está se sentindo. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema. Existe tratamento? Como que é feito esse tratamento? Sempre vai ter ali a necessidade dos medicamentos? Depois do intervalo você vai saber tudo e muito mais, então fique conosco. Já de volta com o nosso tema de hoje, falando sobre depressão pós-parto e recebendo a psiquiatra, a doutora Brisa Soares, aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho sobre essa doença, essa condição, né, que muitas mães passam e que precisam de apoio profissional, precisam de tratamento. Falando em tratamento, doutora, como que é feito? O tratamento, ele aborda vários pontos. Um deles, como foi dito, é a medicação. Ah, mas doutora, todas as pacientes vão precisar de medicação? Nem todas. Existe também o tratamento com a psicoterapia, né? Aquela paciente vai passar com a psicóloga. Então, o tratamento ele é individualizado. Vai se avaliar a gravidade da depressão, quais são as necessidades daquela mãe e vai se traçar um plano terapêutico para ela. Mas o tratamento é multifatorial. Então, a gente sempre aborda vários aspectos da vida daquela mãe. E não só medicação e psicoterapia. É necessário também outras questões de vida saudável, né? Alimentação, exercício físico, o que você vai estar vendo sua questão de noite de sono e vários outros aspectos. Porque a saúde ela é integral. A mente e o corpo eles estão ligados. Não se tem uma saúde mental adequada se não tiver uma saúde física adequada e vice-versa. Remédios, doutora. A nossa personagem de hoje, ela até comentou que ela fez o uso dos ansiolíticos. É possível tomar medicação sem prejudicar o bebê? Porque normalmente ali, já que acontece nos primeiros meses, ele ainda está em fase de amamentação. Como que é feito? Eu digo que sim, é possível fazer um tratamento sem risco para o bebê. Então, eu falo para as mamães que estão passando, né, por esse problema, que não tenham medo de procurar e fazer um tratamento médico. Existem medicações que a mamãe vai poder amamentar sem nenhum problema o seu bebê, que não vai ocasionar nenhum risco para ele. O preconceito ainda é um obstáculo para esse tipo de tratamento, para que essas mães que estão passando por depressão pós-parto, que estão passando por todo esse momento difícil, momento de adoecimento, continua sendo um obstáculo? Eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso buscar uma psiquiatra. Infelizmente, acontece muito. Sim, a gente chama de psicofobia, né? Aquele preconceito com os problemas mentais, que é uma realidade, está aí na nossa porta, todo mundo pode passar por isso. E, infelizmente, se atrela muito, ou porque você é fraca, ou porque você está com falta até mesmo de Deus e várias outras questões. Então, é importante lembrar que sim, existe doença mental. E por que não procurar ajuda? Quando você quebra um pé, você não vai procurar um ortopedista ou você vai conversar com uma amiga? Quando você está com uma dor de dente, você não vai procurar um profissional ou você vai fazer um artesanato para passar aquela dor? Assim mesmo é a saúde mental. Se você está sofrendo, tem um sofrimento psíquico, procure um profissional para poder
cuidar de você para você ter uma vida feliz. Isso é o importante. Prevenção, existe? Existe também prevenção. As doenças mentais, elas têm, como eu falei para você, alguns problemas, né? Algumas predisposições genéticas, mas tem algumas coisas ambientais também. Então, se você tem uma qualidade de vida, de alimentação, noites de sono, exercício físico, isso vai ajudar a prevenir. Se você conhece na sua família que tem alguém que tenha doença, você vai ficar com uma luzinha acesa para qualquer sintoma que você apresentar. Você precocemente fazer o tratamento, então sim, tem prevenção. E já que a gente precisa acender essa luz na cabeça do nosso telespectador, doutora, mas como que eu vou conseguir, enquanto familiar, enquanto pessoa próxima, amiga, sentir que aquela mãe, a diferenciação, né, entre a exaustão dos primeiros meses da maternidade para de fato uma depressão? Como que eu vou conseguir mensurar ali essa diferença? Isso é bem importante. Alguém que está próximo está vendo o dia a dia daquela mulher, sabe mais ou menos como ela reage às coisas do dia a dia. A partir do momento que você percebe que tem alguma coisa que não está certa, que aquela tristeza é uma tristeza mais prolongada, porque uma mulher exausta, sim, quando ela tem neném, ela vai ficar exausta, mas ela já tiver um momento de descanso, ela vai voltar mais renovada, ela vai estar feliz, apesar dos percalços que podem acontecer. Já aquela mãe que está passando por uma depressão, mesmo com descanso, ela vai continuar triste. Mesmo se tudo estiver bem, se ela for apoiada, ela vai continuar triste. Então, tem que ter essa diferenciação. A exaustão, só por si só, ela descansa e ela tem momentos de felicidade. Já na depressão, é diferente. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco, viu, doutora? Realmente um assunto muito importante, é muito bom a gente poder trazer todo esse tipo de orientação ao nosso telespectador. A gente fica muito grato em tê-la aqui conosco, Eu viu? que agradeço. Tá aí, olha, você de casa, inclusive a nossa personagem de hoje deu ali a dica, né? Se você tem dúvidas, nos municípios, a gente tem aí o auxílio do CAPS também, de repente, para dar esse primeiro atendimento. O que você não pode é conviver com a doença. A gente está deixando aí também o Instagram da doutora para você que quiser ter mais informações, saber um pouquinho mais da temática, ter acesso a esse tipo de conteúdo. A gente encerra por aqui, espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje. Tchau, gente. Bom final de semana.